Fala pessoal, beleza? O Wallace quem fala. A gente tinha feito uma análise macro do nosso índice esses dias, porém o fechamento ele não foi um fechamento favorável para a gente acreditar que ele ia fazer retração dessa perna de baixa em um nível de 50 ou, por exemplo, 61.8 e tentar fazer um pivô para formular uma tendência de queda. Então, quando a gente analisa os fechamentos, a gente vê força vendedora nos fechamentos aqui, força vendedora. Aqui o preço começa a querer demonstrar fraqueza, porque ele não perde a mínima, não faz fechamento abaixo da mínima desse dia, entra pressão compradora, porém os vendedores jogam o preço para baixo. Entra pressão compradora, os vendedores jogam a uma nova mínima. Hoje a gente teve uma abertura bem nessa região de fechamento e estamos conseguindo superar a máxima do dia anterior. Então, se a gente faz um fechamento acima dessa região, se torna interessante para o preço fazer um retorno mais significativo dessa perna de baixa, para quem sabe tentar fazer um pivô ou formular aqui um topo mais baixo do que o topo anterior e configurar finalmente uma tendência de queda. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como identificar com mais facilidade o início de uma onda 3 de Elliott, usando um setup que se chama Joy de Napoli. Para quem não conhece, Joy de Napoli é um setup que usa uma média móvel, ele consiste em uma média móvel de 3 períodos, deslocada em 3 vezes para a direita. E quando a gente faz a quebra, então, o preço está em topos e fundos descendentes. Aqui a gente percebe que o preço está em topos e fundos descendentes. E aí ele faz um movimento que quebra essa linha de tendência dinâmica, que é a média móvel de 3 períodos, faz uma retração, marca um fundo abaixo da média móvel de 3 períodos e aí faz a superação da média. Essa superação da média, ela aciona a nossa entrada na superação do candle que fez o fechamento acima da média móvel deslocada de 3 períodos. E qual que é o alvo desse setup, vamos dizer assim? O alvo desse setup é a onda 3 de Elliott. Então a gente pega essa expansão, projeta de forma alternada e a gente quer ir lá no 161,8. Tá? Então a gente tem um risco, o stop estaria abaixo desse fundo que fechou abaixo da média de 3 períodos. Então você tem esse risco para esse retorno. Basicamente é um alvo aí de mais de 2 para 1. Hoje foi mais interessante essa entrada do que ontem. Ontem deu a mesma entrada, a gente fez esse movimento, fechou abaixo da média móvel de 3 períodos e fez essa movimentação. Só que esse candle superou esse pequeno pullback, ele foi um candle muito expressivo, teve 1000 pontos. Então você tem um alvo aí de pouco mais de 1 para 1. Tá? Então o alvo foi exatamente aqui nessa região. Se a gente pegar a ferramenta de Fibonacci, medir com essa expansão, então o preço parou no 161,8. Então a gente tem uma segunda visita do preço nessa região de suporte, o que deixa esse trade mais interessante, porque ele visita novamente essa região, faz uma perna de alta, mostrando que no tempo gráfico maior tivemos um fundo duplo. Se a gente colocar no IFR, temos fundo muito mais altos no IFR do que no preço. Lembrando que o IFR ele é um indicador que ele calcula com base em fechamento. Então, por mais que você tenha uma mínima em pavio, demonstrando isso daqui, e o IFR marcando essa situação, sempre calcule com a divergência com base em fechamento. Agora, se o preço tivesse feito fechamento abaixo dessa região aqui, ó, e depois um movimento de alta e tivermos essa situação aqui no IFR, aí sim seria uma divergência muito mais significativa. Tá? Nesse caso aqui, temos um fechamento levemente mais alto no segundo fundo e o IFR demonstrando um fundo muito mais alto do que no preço. Então, uma divergência que você pode classificar como uma divergência média. Interessante que, quando a gente observa esse fundo duplo, e pegamos a região que ele sente em média de toques, essa região aqui, ó, e projetamos isso daqui para cima, para a gente acreditar que isso daqui vai reverter, a gente tem que ter a superação do topo anterior. O topo principal anterior está aqui, ó. Então, esse fundo duplo ele supera os fechamentos desse topo anterior, o que pode sim
ser uma situação de reversão um pouco mais significativa dessa perna de baixa, dessa tendência de queda. Outra situação que eu já vi muito acontecer é formar um pequeno fundo duplo, e aí o fractal faz isso daqui, ó. Forma um fundo duplo muito maior, tá? Ou ao contrário, né, faz um fundo aqui e depois faz um pequeno fundo duplo aqui, como foi no caso do índice aqui atrás. Ó, a gente tem caindo o tempo gráfico, por exemplo, para os 30 minutos. Tive essa situação aqui, ó, um fundo praticamente fundo triplo, aqui um fundo duplo, forma um fundo duplo muito maior e aí sim reverte essa tendência de queda. Tá? O que acontece agora é que a gente já fez essa perna de baixa, agora a gente vai fazer uma nova movimentação mais significativa, se a gente conseguir fazer um fechamento legal no dia de hoje, para tentar fazer um pivô de alta ou depois fazer um fundo duplo um pouco maior. Tá? No 10 minutos, a entrada pelo setup de hoje de Nápoles seria nesse candle aqui que superou a média móvel de 3 períodos, com alvo no 161,8. Isso ajuda a gente a identificar o início de uma onda 3 de Elliott, que vai lá, tem como premissa ir lá no 161,8. Ontem tivemos a mesma entrada. Foi interessante também que fizemos uma formação de reversão, mas esse candle aqui, ele foi um candle muito forte, muito expressivo, você teria um alvo praticamente de 1 para 1. Então hoje foi muito mais interessante após a visita novamente no suporte, formulando um fundo mais alto, a superação aqui dava a entrada por esse setup. Olhando também, claro, o contexto de price action, contexto de análise técnica, para você ter como base e ter como uma estatística favorável para o seu trade. Temos também o preço parando na região de 38,2, que corresponde a 61,8 dessa perna de alta. Então a entrada sim poderia ser aqui, mas aí não seria pelo setup de hoje de Nápoles, seria uma entrada um pouco mais agressiva, tá? Porque ele fez uma perna de alta, a abertura do dia está aqui. Então lembrem-se, a abertura é um ponto muito relevante, então o preço nessa região ele demonstrou força compradora, fechamento próximo à região de suas máximas, que demonstra que o preço segurou aqui um stop abaixo dessa mínima para pegar um alvo dessa movimentação aqui de alta. Aí teríamos várias formas de definir o alvo desse pivô, uma delas é expandir para o ponto 50 e lá no 100% ou o ponto 61,8, primeiramente de forma mais conservadora, mas o ponto 50 ele estaria marcando a região de topo e é aqui que o preço quer buscar aí, é uma região de magnetismo. Ou a gente pode traçar de forma alternada em um 61,8, alvo de Elliott, ou para um trader muito mais conservador, medir essa perna de alta, colocar a partir dessa mínima e sair aqui, o que na minha opinião seria um alvo muito curto, tá? Então essa é a minha contribuição que eu quero deixar com vocês, espero que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima.